Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade no sistema digestório. O sistema digestório nós começamos na aula passada e nós falamos da primeira parte do sistema digestório, que se concentra aqui no que acontece aqui na boca. Só recordando que na boca acontece a mastigação e o alimento se mistura com a saliva e ali já começa a digestão dos carboidratos. Lembrando que os carboidratos são todos os alimentos que a gente consome, que tem farinha de trigo, mandioca, batata, arroz. Todos esses alimentos têm na sua composição o amido. Então, esse amido ele já começa a ser digerido com a ação da saliva. E aí nós temos a formação do bolo alimentar. O bolo alimentar, então, ele vai seguir aqui, após a deglutição, o ato de engolir, ele vai seguir aqui em direção à faringe. Né? A faringe, aqui na faringe a gente tem uma válvula chamada epiglote, que ela vai fechar a passagem anterior para as vias aéreas, para os pulmões, e vai deixar liberado a passagem do esôfago, que vai conduzir esse bolo alimentar até o estômago, aqui. Então, no trajeto a gente tem aqui o esôfago. O esôfago, ele é uma tubulação, ele é toda essa parte aqui, ele é um tubo cilíndrico, revestido internamente por uma musculatura lisa. Nessa musculatura, realiza contrações musculares involuntárias, ou seja, elas são automáticas, não dependem do nosso controle. E esse movimento acontece durante todo o tubo digestório e ele é chamado de peristaltismo. Então, ele é responsável, né, o esôfago, ele é responsável em fazer a ligação da faringe até o estômago e conduzir o alimento até o estômago. Aqui a gente tem uma imagem do bolo alimentar sendo empurrado, né, para baixo, no sentido para frente, por essas contrações musculares chamadas de movimentos peristálticos. Então, o alimento segue da faringe, sendo empurrado por esse movimento até o estômago. O que são esses movimentos peristálticos? São contrações musculares involuntárias que ocorrem em todo o sistema digestório. Esôfago, estômago, intestino e ânus. Através do peristaltismo, o alimento percorre todo o tubo digestório para que a digestão aconteça no local apropriado. Após a deglutição, que é o ato de engolir, os movimentos peristálticos do esôfago conduzem então o alimento até o estômago. Aqui nós temos como que esse movimento peristáltico ele age. Ele contrai na parte de cima e relaxa na parte de baixo e o alimento desce. Automaticamente ele faz o contrário. Assim que o alimento passou, ele contrai na parte de cima e relaxa na parte de baixo. E assim ele consegue ir empurrando o alimento para frente. Aqui nós temos a estrutura anatômica do estômago, ele é uma bolsa muscular. Ele tem algumas partes, né, que são características dele, então ele é dividido em corpo, fundo, corpo e antro. Internamente, ele é revestido também por camadas, por várias camadas, sendo uma camada muscular. Então, o estômago é uma bolsa de parede musculosa, localizada do lado esquerdo, abaixo do abdômen, logo abaixo das últimas costelas. É um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado. Sua principal função é a decomposição dos alimentos. No estômago existe um músculo circular que existe na parte inferior que permite o estômago guardar quase 1,5 litro de comida, possibilitando que não se tenha que ingerir um alimento a todo tempo. Internamente, ele é revestido por um tecido rico em glândulas que produzem o suco gástrico e as enzimas digestivas e também um muco protetor. Muco protetor que protege o estômago do próprio ácido, da própria acidez que ele produz, que é o suco gástrico. O suco gástrico é um líquido claro, transparente, altamente ácido, que contém o ácido clorídrico, com a função corrosiva e de preparar o alimento para a ação das enzimas produzidas pelo estômago.
como a pepsina, a renina e a lipase. Essas enzimas, elas só começam a agir em um ambiente ácido, por isso o ácido clorídrico é muito importante para a digestão. A pepsina, ela, na presença do ácido clorídrico, ela quebra as moléculas de proteínas em moléculas menores. No caso, a pepsina atua sobre as proteínas, transformando em peptídeos. A renina coagula o leite, no caso o leite é geralmente o materno, e a lipase age sobre alguns tipos de gordura, transformando em glicerol. A nossa mucosa gástrica, ela produz também um fator intrínseco necessário para a absorção da vitamina B12. Ao final do esôfago, imediatamente antes do estômago, existe um anel muscular chamado esfíncter, que relaxa quando é alcançado pelas ondas peristálticas, permitindo a entrada do bolo alimentar. Quando o bolo alimentar passa para o interior do estômago, o anel volta a se contrair, impedindo assim a volta do alimento, que a gente chama de refluxo. Ao chegar no estômago, o bolo alimentar se mistura com o suco gástrico e a acidez estomacal ajuda a ação das enzimas, que começa então a digestão das proteínas, quebrando-as em partes menores, transformando as proteínas em peptídeos. No final da digestão, as proteínas elas vão terminar de ser digeridas lá no intestino delgado. Então, o bolo alimentar agora, ele permanece em média por volta de 3 horas no estômago, sendo misturados por movimentos constantes lá dentro do estômago, chamados movimentos peristálticos. Após esse tempo, estará formada uma massa semilíquida, chamada de quimo, que passará aos poucos para o intestino delgado. Então, o alimento ele mudou de nome novamente, né? Na boca, ao se misturar com a saliva, ele se transformou em bolo alimentar. E no estômago, ao se transformar com as enzimas digestivas, ele se transforma em quimo. Aqui nós temos uma imagem mostrando a ação das enzimas digestivas. Aqui é uma molécula de proteína, é uma molécula grande, né, a proteína, e ela está sendo quebrada pela enzima da pepsina, produzida pelo estômago. Aí ela é quebrada em partes menores, mas ainda não é o suficiente para ser absorvida pelas células, então ela ainda vai ser quebrada novamente lá no intestino delgado. Aqui nós temos a ação da lipase sobre o lipídio, que é um tipo de gordura, sendo quebrada essa molécula grande em uma molécula menor, né? Tá vendo os pedacinhos? Que se chama glicerol. Aqui nós temos alguns problemas, né, relacionados ao aparelho digestório, que seria a hérnia de hiato e o refluxo, que são coisas que a gente considera como comuns, né? Na maioria das pessoas. A hérnia de hiato, que é essa daqui, ela acontece quando parte do estômago invade, né, o esôfago, ele adentra o esôfago em direção ao tórax. Então, o estômago começa a subir, né, uma parte do estômago sai para fora. E essa parte aqui, ela fica inflamada, dolorida e causa bastante incômodo na pessoa, às vezes até confundida com dores no peito, como problemas cardíacos. Também pode gerar um certo incômodo como uma azia, porque aqui nessa região aqui, nós temos uma válvula que chama esfíncter, que a gente falou mais anteriormente, e essa válvula ela se fecha e se abre. Ela se abre na passagem do alimento, quando as contrações musculares do peristaltismo, o alimento chega, o peristaltismo relaxa, esse esfíncter, o alimento passa e logo em seguida ele já fecha o esfíncter. No caso, uma hérnia de hiato, ela acaba desenvolvendo ou progredindo também para um refluxo. Nessa outra imagem, nós temos o que acontece com o refluxo. O esfíncter seria essa válvula aqui, que fecha, né, a passagem do conteúdo estomacal para que ele não invada as outras áreas. Como o estômago ele produz um ácido muito forte,
Só o estômago tem a proteção contra esse ácido. E quando essa válvula aqui, o esfíncter, ela não funciona corretamente, o líquido que está aqui no estômago, lembra que todos os líquidos misturados virou uma massa semilíquida? Então, com os próprios movimentos do estômago, esse líquido ele sobe porque a válvula está aberta e ele machuca, né, toda essa parte superior, que seria o esôfago, e dependendo do tipo de contração, ou se a pessoa estiver deitada, esse líquido ele pode também chegar até as cordas vocais, inflamando as cordas vocais e também adentrar até os pulmões, provocando aí vários problemas de saúde, problemas pulmonares. Então o refluxo, né, ele consiste, o refluxo do alimento e o suco gástrico presente no esôfago, ele passa, né, do estômago, ele passa para o esôfago, né, e invade os órgãos adjacentes. Esse conteúdo, em geral, ele é ácido e ele pode irritar aí o esôfago, machucando, inflamando toda essa região, as cordas vocais e o pulmão. Uma causa mais comum é a incapacidade esofágica anterior, ou seja, essa válvula ela não funciona corretamente. Os sintomas mais comuns é a azia, queimação na região do peito, que pode subir até a garganta. Muitos sentem essa regurgitação, o alimento retornando. Os outros sintomas presentes é a dificuldade para engolir, uma sensação de algo preso na garganta, náusea, problemas respiratórios como asma e pneumonia, tosse, pigarro, sinusite e rouquidão. Então, além de todos esses sintomas e problemas relacionados ao refluxo, tem a qualidade de vida. A pessoa que tem o refluxo, ela sente dor, ela fica constantemente irritada, ela não dorme bem. Então, ela tem vários problemas aí relacionados também. Os sintomas que ocorrem principalmente com a ingestão de certos alimentos, alimentos muito ácidos, apimentados, né? Também temos o café, o chocolate, o fumo e o álcool. Tem algumas substâncias que elas provocam o relaxamento, né, da musculatura do esfíncter, por isso elas acabam interferindo no funcionamento dela. Então, o hábito de deitar também contribui, né, para a evolução desse problema, é quando a pessoa deita após as refeições. Então, o fato dela se deitar e aquele alimento constantemente invadindo as válvulas pode causar uma inflamação nela e aí piorar os sintomas. Algumas coisas que a gente pode fazer para evitar os sintomas e talvez também o próprio problema do refluxo. Elevar a cabeceira da cama pelo menos uns 15 centímetros, que isso pode ser feito colocando-se blocos de madeira debaixo dos pés da cabeceira da cama. Nunca comer imediatamente antes de dormir, né? Esperar um intervalo de 2 horas pelo menos. Evitar as refeições volumosas, principalmente à noite. Evitar usar roupas apertadas. Não fumar e evitar bebidas alcoólicas. A redução do peso corporal em pessoas que estão acima do peso seria indicada. Evitar a ingestão de comidas ácidas, como eu disse, frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, extrato de tomate, ketchup, comidas apimentadas, e também elas pioram a queimação porque elas já são comidas ácidas. E também comidas que relaxam o esfíncter esofágico, como o café, comidas gordurosas, as frituras, o leite integral por causa da gordura dele e as bebidas gasosas, como os refrigerantes. A menta e a hortelã também, elas relaxam a musculatura, provocando aí o mau funcionamento. E aqui uma coisa importante, né? Não colocar o bebê na cama logo após uma mamada. Manter ele em pé, no colo, para que ele elimine os gases que ele engoliu durante a mamada. Mas além disso, né, prestar bastante atenção, porque muitas crianças elas têm um refluxo e é imperceptível, tá? E então é importante você observar, né, para que nada de ruim aconteça, certo? Nós temos aqui vários assuntos relacionados à alimentação
E na próxima aula, nós podemos falar sobre outros problemas de saúde, que são vários. Aproveitem seus estudos e até a nossa próxima aula.